Boa tarde a todos, bem-vindo ao segundo Digitalk. Eu sou o Bruno. Eu sou o Norberto. E os convidados de hoje, hein, Nonô? Quem são esses convidados aí, Mais que especial. Fala aí, gente. Ricardo Lima e Fernando Lopes. Boa, boa. Obrigado, pessoal. Eu gostaria de agradecer a oportunidade aí, primeiramente, de participar dessa live aí da Digital, né? É uma semana importante para nós aí. Eu gostaria de apoiar no que for necessário, dar minha opinião no que for necessário. Claro, não conheço nada de digitalização, estou aprendendo. É engraçado isso. Nota que o convidado chegou cheio de promessas. Isso é bom. Nós pretendemos nessa live aí, né? Fazer ver. Algo diferente, aprender e sair daqui com conteúdos importantes. Legal. Não é não, Ricardinho? Vale a pena lembrar que isso está sendo gravado. Boa. Exato. É bom contar um pouco da nossa história aqui, né? Da experiência que a gente tem vivido aqui na fábrica. Acho que o Fernando já tem mais de 10 anos aí de Metalsa. Vocês também, a gente se conhece há muito tempo. Já compartilhamos diversas situações aí de trabalho. E vou tentar falar um pouco, né? Sobre evolução digital, o que eu enxerguei de diferente aqui dentro da fábrica. Nós iremos explorar. 10 anos, hein, cara? Eu acho que alguém rodou com um pneuzinho. Não, certeza. Né? É que nós não tínhamos tecnologia na época, por isso que tem essa fisionomia, essa aparência aqui, tá. sabe? Eu perdi até o cabelo, pô. Se tivesse tecnologia, acho que eu tinha cabelo ainda, cara. Aí eu acho que já é um pouco difícil pra mim. Não Mas sei. enfim, vamos pra lá. Cara, eu acho que a tecnologia ela pode promover alguma melhora, mas... Pode melhorar o cabelo. Dizem até que dá até pra imprimir cabelo, pô. Ô, calma aí, faltou essa pergunta, né? Puta, a gente não perguntou pro Paulo. Imaginem colocar Dá os pra caras imprimir na... cabelo, cara? Eu tô Será? na fila, se der, eu tô nessa experiência Tá na aí, viu? fila. Produção, que será anota aí, possível, manda pro né? Paulo, talvez a gente consiga a resposta, né? Aí, pô. Daqui Tá a bom. um tempo será possível, sim. Bom, Ricardo, eu acho que você comentou aí dos 10 anos aí, mas se você pudesse comentar sobre a sua trajetória, os departamentos, suas experiências no nosso parque de máquinas aí. Legal. Eu dentro da Metalsa, eu ingressei aqui como técnico de manufatura. Eu cheguei aqui no final de 2010, né? Era o tempo de transição entre Dana e Metalsa. Eu entrei já como funcionário da Metalsa e trabalhei 5 anos na manufatura. Depois eu fui para a área de logística, que é onde eu estou até o momento aí fazendo a parte de programação de fábrica, toda a parte supply chain aí de entrada de linha, né? Que é o aço, tinta e afins. Show de bola, Ricardinho. E, Fernando, você, conta aí um pouco da sua trajetória aqui Cara, na minha Metalsa. trajetória, ela é extensa, viu, cara? Porque eu nesse mundo aí da indústria automotiva, eu passei, somente pela Metalsa e pela Dana, né? Só fiz um garinho na minha vida até hoje, cara. Só que foi muito engraçado, pessoal. Eu tenho 22 anos aí de carreira, vamos dizer assim, né? E nesses 22 anos passei pela operação, trabalhei como operador, né? Pude conhecer aí, desde a anotação em giz, né? E hoje a gente olha, né, a impressão das etiquetas, que também já está atrasado, né? Banco de dados, esse tipo de
de coisa, né, no mundo digital, algo do tipo, e a gente fica realmente impressionado, tá? Mas minha trajetória foi produção como operador, depois técnico de manufatura, supervisor de produção até hoje, tá? Então, aí com grande dificuldade, né, em todo esse período aí, né, em toda essa trajetória, vamos dizer assim, mas interessante de tudo isso que com muitos aprendizados, né? Claro. Hoje nós estamos falando aqui, né, Semana Digital, algo totalmente diferente, né, para quem veio daquele mundo lá de 2000. Então, é extremamente, né? Oh, desculpa. A produção está agressiva. Mas exato, para nós é extremamente, né, na minha opinião, para mim, na realidade, né, para nós não, porque o Ricardo também fez parte dessa história. Acho que nós pudemos trabalhar juntos aí durante o período, mas o que a gente vive hoje é algo extremamente diferente daquilo que nós vivenciamos, né, que nós aprendemos. E, enfim, né, acho que estamos preparados aí para algumas perguntas do que quiserem aí. Essa é a ideia. Boa, Fernando, boa, essa é a legal. ideia. Bom, na tua fala você comenta sobre a identificação do nosso produto. De fato, é uma fábrica que produz longarina há mais de 20 anos, né? O produto ele permanece o mesmo, o processo evoluiu e as pessoas também. Você comentou sobre anotações. Como isso era feito? Qual era a realidade nesse período onde praticamente não existia rastreabilidade? Eu vou contar uma das histórias, tá? Do que já aconteceu, tá, gente? Tem história, a gente pode ficar aqui, a gente vai ficar aqui por muitas horas, né? Eu gostaria muito, né? Mas, infelizmente, nós não podemos contar aí, que daria um dia de live aqui. Mas uma das histórias, conforme mencionou aí, de identificação, de rastreabilidade, cara, é incrível. Nós colocamos uma situação, nós tivemos uma situação de uma informação que chegou para nós como operadores, né? Então, eu trabalhava no yoke de furação de aba, né? Então, nós identificávamos através de uma folha, ó, pessoal, é um papel que vinha escrito lá, né? E nós tínhamos que simplesmente copiar aquilo com giz na longarina. E diante dessa situação, essa era a única informação como rastreabilidade, veio também a questão da gente conferir se a gente estava fazendo a atividade correta. Isso via plano de controle, pessoal. Vejam, via plano de controle. Então, o que acontece? O cara falou assim, ó, assim que você fizer o furo, você marca com o gizinho lá, o furo que você fez e conta, e aí você garante que você concluiu toda a sua operação, né? Que nós não vamos passar o problema. Isso foi muito engraçado. Eu passei um file de longarina pintado com giz sem furo, cara. Como é que pode um negócio desse? Na era digital, nós não faríamos isso, cara. Nós não permitiria. Mas é verdade. Não, cara. Não, mas a parte de identificação, a gente tinha que realmente conhecer a longarina pelo cheiro, porque você não tinha o tipo de marcação. Cuidado, você vai falar que conhece Não. o pelo Você cheiro. não tinha, Você conhece o ferro pelo cheiro. você não tinha a marcação do material por sequência, como a gente faz hoje, né, na produção da linha contínua. Eu me recordo que a gente acumulava base, né, quando ia produzir o sliter lá, cortar o sliter, acumulava base no pátio. Então, a gente não tinha produção sequenciada. E aí tinha que imprimir etiquetas, e as etiquetas das bases eram com base no comprimento de cada longarina. Não tinha, assim, uma identificação específica para o tipo do cliente, e o que a gente usava mais como marcação era coloração, lembra disso, Fernando? Isso. As longarinas eram pintadas na ponta ali, quando o cara cortava na LCT, ele tinha que pintar a chapa, o fardo de chapa, para a gente saber. A longarina azul é a que utiliza no produto da Scania. Graças a Deus, nós não tínhamos daltônicos, Pois né? E o Bruno, Mas é a realidade. E a pergunta do Bruno, na realidade, foi o seguinte, né? Como nós fazíamos a rastreabilidade do produto, né? Uma vez eu escrevi ele com giz e vinha alguém apagar, tomava uma chuva, acabou, pô. Como é que a gente sabia Aí que era na longarina base que era? da tinta e da trena também, porque a gente tinha que ter uma trena para saber, né? Com o tempo gravava. Então, assim, eu me recordo que eu trabalhei muito tempo aqui na área do corte e conformação, então tinha que montar todas as sequências para as máquinas, para as funcionadeiras de furação, né? Para as baits. Então, a gente recebia a sequência naquela época, era papel de caderno, né, Fernando? Caderno.
A nossa ferramenta de rastreabilidade era um caderno de 10 matérias. Era um caderno de 10 matérias. Vocês já imaginaram isso, cara? 10 matérias. Imagina isso, bicho. 10 matérias. E nós dependíamos do cara que escrevia bem pra caramba. E eu andava com um caderninho no bolso, assim, do avental, marcando as longarinas e os locais onde tava, entendeu? Foi Pra a primeira saber versão do sequência. OMES. A primeira versão do MES. E era tudo de cabeça, né? Aí, por isso que também surgiu essa coisa quando eu ia perguntar pro Toninho onde tava o material, né? Toninho, onde tá o material tal? Eu tive que gravar, isso me ajudou. O que ele respondia pra você? Melhor não dizer aqui. Não vai se comprometer aqui, o negócio é Essa complicado. parte. Não, mas agora puxando esse gancho, né, que vocês falaram muito de como era, pô, há mais de 10, né? A gente tá falando de praticamente 22 anos atrás, anos 2000 até 2010 aí. Observando aquela época e hoje, você entrando na fábrica, o que você percebe, assim, de principal diferença de uma Metalsa 2022, ou que seja 2021, para uma Metalsa, vamos falar um pouco menor esse gap, 2010, da transição? Quer falar, Fernando? Pode começar. Tudo. Layout, organização, limpeza, tudo é mais intuitivo hoje. Eu percebo até que para nós aqui, eu acredito que em breve a gente deva ter de novo aí aquela visita da família na fábrica. Eu acredito que vai ser muito mais fácil para a gente explicar para as pessoas, né, que não conhecem o que a gente faz aqui de verdade, né? Que antigamente a gente realmente tinha muita dificuldade de explicar porque era muito mal organizado, a gente tinha muita dificuldade, nós não tínhamos tantas ferramentas de gestão como a gente tem hoje, e também a gente ainda não tinha implícito em cada pessoa essa disciplina da organização, né, da fábrica, porque hoje eu sinto assim que cada um tem um pouco do sentimento de propriedade, né, que a gente falava muito aqui na época do Cláudio Martins, mesmo quando estava aqui, né, o Cláudio gestor lá da planta de Campo Largo, ele dizia muito para nós assim, vocês precisam ter empowerment, né, que é aquele empoderamento de ter sentimento de que você pertence ao local, etc. Então, esse é o principal sentimento que eu tenho hoje, que eu observo assim na fábrica, né? É muito mais intuitivo, essa parte de organização, da cultura, da educação das pessoas mesmo. Hoje é muito comum a gente conversar com as pessoas dentro da fábrica e até os mais novos passarem esse sentimento para nós, assim, e é muito mais fluido, né, de a gente entender o que a gente faz aí. Concluindo até o que o Ricardo comentou, ele fala muito bem aqui, né, da diferença que ele expõe alguns pontos aqui importantes, mas eu diria para vocês o seguinte, se não fosse que foi o primeiro passo, se não fosse o Lean na nossa fábrica, a gente não estaria onde a gente está hoje. Cara, que legal, Norberto. Falamos de manufatura aditiva, falamos um pouco sobre toda a evolução que nós vemos aqui e a gente cai no Lean, né? Então, o Lean ele tem uma base fantástica, né? Quando você pensa na indústria, o que pode promover, eu acho que a base é o Lean, é ter uma fábrica organizada, né? Exato, cara. E eu vou falar para você que o Lean me trouxe umas experiências muito bacanas, bicho. Sabe por quê? Porque, cara, quando a gente veio se deparar com o Lean aqui nessa fábrica, né? Falando aí, meu Roberto, um pouco mais, bem antes, né? Em 2000, 2006, 2005, quando foi a fase da transição, cara, ninguém sabia o que era Kanban. Kanban. E nós estávamos, uma ferramenta importantíssima do Lean, nós estávamos inteirados nisso, né? Envolvidos nisso, e eu já estava, era o meu primeiro desafio como gestor, como supervisor de expedição, Então, imagina passar todo esse conceito, né, para a fábrica e fazer com que eles comprassem a ideia, sabe? Aquilo é bom para nós. Claro. Provar para eles que aquilo faz parte do nosso dia a dia, vai nos fazer trabalhar de forma organizada, com controles de estoque. Isso foi, eu acho, que o momento mais importante da transformação naquele momento, né? Eu achei bem interessante que você falou, vocês citaram, né, amplamente, o Ricardo falando da bagunça que era e posteriormente uma organização, e você falou que o reflexo disso basicamente é o Lean Manufacturing, né? E é o que a gente estava discutindo ontem com o Paulo, né, Bruno, no Digital aqui da tarde, né, se não me engano, que a gente perguntou, Paulo, mas para ter a digitalização,
você não precisa ter o Lean primeiro? Pô, e o Paulo falou, claro, porque se você não tiver o Lean, você só pega dado sujo. E a digitalização é colher dados, né? Mostrar os dados, mostrar para todo mundo. E pegando esse gancho aí, Fernando e Ricardo, acho que dá de duas óticas diferentes. Hoje o Fernando está na produção, né, Fernando? E o Ricardo é na logística, né? Em cada um dos dois, uma ótica diferente da outra, na verdade, o que vocês viram o que a digitalização trouxe para vocês hoje, no seu espectro e no espectro do Ricardo, gente? Já pegando o gancho aí da 4.0. É legal que as perguntas do Norberto é mais, né? Elas querem complicar a vida, né? Mas não vai complicar. Não, mas assim, para mim eu acho que a gente vai entendendo também, assim, tem essa... Eu vou voltar um pouquinho na parte do Lean lá, como quando a gente estava falando isso no início aí, um pouco mais falando de atrás. digitalização, você vai Sim. ficar voltando no Lean. Não, mas eu vou voltar no Lean porque faz parte da brincadeira. Esse conceito da gente vender também uma ideia de inovação para as pessoas, elas acabam comprando. Então, por exemplo, se a gente for falar, o Fernando acabou de citar o Kanban. É uma ferramenta, por exemplo, que eu utilizo no dia a dia para a programação do aço. Antigamente a gente tinha que passar na fábrica, olhar o que estava faltando lá e praticamente fazer a conta no dedo. E eu tinha que anotar no caderno e voltar para a sala. E aí programar carro, etc. A gente conseguiu desenvolver essa ferramenta com os nossos fornecedores. Lá em 2017, hoje a gente está estruturando para que isso seja automático. A gente ainda tem uma programação que tem uma parte manual, mas boa parte dessa estrutura já digitalizada. Então, é um conceito muito bem implementado dentro da fábrica. Essa dinâmica eu sempre apresento para os nossos fornecedores quando vem aqui. Então, até para voltar no assunto anterior, é isso, assim, o conceito da mudança. Como que a gente nota a mudança? É quando vem alguém de fora aqui. E, recentemente, eu tenho feito isso. Eu tenho agendado algumas visitas com fornecedores e alguns deles que vieram aqui nesses períodos mais anteriores, essas nossas mudanças aí de 5, 6 anos atrás, e eles saem daqui impressionados. Porque quando a gente fala sobre, né, tudo que a gente está fazendo aqui em relação à inovação, como que a gente consegue vender ideia um para o outro, esse sentimento de compartilhar das pessoas aqui, de cada um ajudar um pouquinho. A gente briga muito também, né, que aquela família italiana está o tempo todo discutindo, mas sempre alguém está apresentando ideia nova e tal. E aí eu tenho visto isso das pessoas, né? Quando vêm aqui, saem admirados. Falam assim, nossa, como vocês mudaram e tal. E eu estou sempre vendendo aquela positividade de, ó, lá na frente vocês vão ver isso aqui melhor. Então, por exemplo, o Kanban, que eu estava dando um exemplo, é algo que a gente está melhorando agora, né? Colocou o sistema do Pick to Light lá, tem a tela, a gente está melhorando isso. E é uma coisa que eu quero ver funcionando aí mais para frente e tal. Eu acho que é um conceito legal para vender. Bom, um pensamento, né? Lean, mudança, cultura. Fernando, em que momento isso sai de um piloto, ou de uma ideia, de uma proposta e passa a se tornar algo orgânico, presente no dia a dia ali da operação, para o operador? Cara, eu diria que assim, ó, quando se fala em digitalização para operação, ainda se torna algo um pouco, como eu posso te dizer, eles até entendem que isso é bom, é interessante, é novo, mas percebe-se ainda que existe ainda uma dificuldade para interagir com toda essa dinâmica, tá? Eu diria que hoje, né, um exemplo do que você me comentou agora são os paradigmas, na realidade, eles que são os pontos cruciais, né, que você tem que trabalhar hoje numa dinâmica de transformação, né, principalmente para esse ambiente digital. Eu tenho até alguns exemplos aqui, né, do dia a dia nosso. Nós passamos a vida inteira imprimindo planilhas. Quando você tira o papel da mão do ser humano, ele se perde, ele não sabe o que ele está fazendo mais. Mas o sistema tem isso, a forma digital está ali, você não precisa ter papéis na mão, sabe? Tudo aquilo funciona para nós, para o nosso dia a dia, para o nosso ambiente, né? Para que facilite mais. Então, eu diria para vocês assim, ó, que a digitalização ela veio de uma forma para facilitar toda a nossa movimentação, sabe? Todo o nosso desenvolvimento. A tomada, né? de decisão. A tomada de decisão muito mais rápida, sabe? Você tem, como você comentou no início, as informações chegam precisas, né? E de forma online. Então, eu acho que isso aí é a grande sacada, sabe? Desse momento que a gente está passando.
É legal até comentar isso, né, Fernando? Que acho que a gente passou de 2000... A gente até citou aqui na parte da humanidade da indústria 4.0, o Paulo citou um dos projetos foi o OEE, né, o OEE Online. E a gente observa que lá em 2019 ainda a gente estava tendo um diálogo entre engenharia de processo, engenharia de produção, qualidade, logística, para entender como é que funcionaria esse OEE. Mas hoje a gente entra na fábrica e a gente já vê que está muito mais... orgânico. Exato, orgânico é a palavra. Tipo, todo mundo absorveu o que é isso. E eu achei bem legal, e eu acho isso muito interessante, porque quando a gente vai para uma reunião que nós chamamos aqui das reuniões de EC, né, de especialistas, equipe de especialistas, a gente consegue tomar uma decisão mais rápida em cima de um problema. Por quê? Porque essa informação está muito mais rápida para a gente, né? Isso, acho que complementando bastante o que o Fernando falou e o Ricardo falaram também. Quando a gente vende bem essa ideia para a operação, de uma forma geral, você entende um pouco daquilo que eu falei antes. Você integra as partes, né? Por exemplo, como que a gente fazia o KPI antigamente, né? Todo o nosso fluxo produtivo era numa folha de flip chart, né? Era uma folha de flip chart, era um papel ali que o cara ia marcando hora a hora, quanto que ele produziu, etc. Só que você não tinha muito sentimento assim de... Por exemplo, você chegava para qualquer pessoa na operação e perguntava assim, por que você está marcando aí? Muitas vezes a pessoa não sabia explicar, e também nós também não tínhamos essa cultura, né? De passar a importância, né, da gente controlar o nosso fluxo produtivo, a importância também da pessoa sentir-se parte do negócio, né? Hoje eu passo na fábrica lá, esses dias eu estava na pintura ali, só para citar um exemplo, eu falei com o Manuelzinho na entrada do turno lá, e ele estava explicando para mim como que é, né? Ou como que ele marca lá a parte produtiva dele, a parte de digital, quando coloca o crachá lá que mostra a foto dele, assim. Pô, aquilo é sensacional, cara, entendeu? E você vê que ele fala sobre a situação com brilho no olho. Então, assim, se sente parte do negócio. Claro. E isso é legal, entendeu? Total. E isso é mais fácil também de tornar intuitivo, como eu dizia antes, pra gente começar a explicar melhor para outras pessoas, para quem é de fora. É muito bacana isso, cara. Bom, nós estamos na semana da inauguração da sala de inovação, né? A DIO, né? Então, vários eventos. Eu queria escutar, tanto da logística quanto da operação, a expectativa, né, na ótica de vocês, o que vocês conseguem visualizar lá do piso, o que realmente está sendo fomentado lá, as expectativas e como nós, engenharias, podemos promover, né, essa integração entre esses dois cenários, que na verdade é um só. O nosso norte é único. Eu diria que estão todos surpresos, né, com tudo isso que está acontecendo. É uma semana extremamente importante e diferente, né, para a operação, né? E eu diria que eles já estão com ideias mirabolantes. Ideias mirabolantes, gente, vocês não têm ideia. Eu pude conversar com alguns deles durante ontem, né? Vamos dizer assim, ontem, né? Não vou durante a semana, nós estamos na terça-feira ainda, cara. Então, pude conversar com alguns deles aí e se tem uma expectativa muito grande de como nós iremos utilizar todo esse recurso, de como eles vão contribuir com ideias, né? Porque na operação existe um paradigma muito forte, sabe? A minha ideia é sempre a pior, sabe? A minha ideia, eu não sei como eu vou colocar isso dentro de um ambiente digital, tecnológico. Entendi. Só que nós sabemos, né? Então, as pessoas que têm expertise no assunto, hoje nós temos recurso, temos estrutura, né? Para fomentar, para apoiar, né? No que for necessário. Então, eu acho que a grande expectativa da fábrica é começar a trabalhar, né? Eu acho que eu fiz um comentário com relação à manufatura aditiva, né? O Kaizen, ele tem que trabalhar com manufatura aditiva. O Kaizen tem que Sim, trabalhar perfeito. com Eu acho que isso vai fazer com que a operação comece a se mover na mesma velocidade. Pô, e aí tem um ponto, desculpa, Ricardo, tem um ponto bem interessante, né? Porque o Kaizen é um setor muito forte aqui dentro. A gente falou do CCD agora há pouco. É um lugar que promove a melhoria constante dentro da fábrica. Necessita de recursos para que faça. E você está falando um outro recurso que a gente acabou de discutir agora, que é a manufatura aditiva, que seria interessante para vocês no piso. Sim. Cara, isso é... Será frutos já da... exatamente. Não, mas essa é a parte que integra, né? Porque se a gente for observar, quando a gente falava sobre essas mudanças, layout, comportamento, etc.,
muito disso veio das ferramentas de gestão, uma das principais é o Kaizen, que é onde você tem as ideias, assim, e é legal quando você vê cada um compartilhando um pouco daquilo que contribuiu, né? Se você andar um pouco dentro da fábrica, conversar com as pessoas de diversos setores, né? Cada um vai colocar um pouquinho daquilo que contribuiu. Tanto é que a gente tem uma participação enorme da parte dos cartões, seja para desenvolvimento da parte de segurança, ou até mesmo para melhoria contínua, né? Com coisas que a gente já utiliza no dia a dia. Então, são as partes integrantes do processo mesmo que estão idealizando o PDCA, né? A melhoria contínua. Acho isso muito legal, viu, Ricardo? Ontem nós estávamos falando um pouco de ferramentas dentro da qualidade, ferramentas já conhecidas, que anteriormente eram num papel, por exemplo, o CEP, e hoje são eletrônicos. Você está falando do Kanban, a gente nota isso. O nosso sistema de produção, ele já está integrado no OMS. Então, ele sai do físico para ser algo digital. Então, acho que a grande questão é essa, certo, Norberto? A gente buscar essas ferramentas dos conceitos do Lean, mas integrando com as ferramentas habilitadoras. Claro, sem dúvida. Até porque isso vai gerar esse ambiente cada vez mais aguçado de digitalização, de melhoria dentro desse cenário atual. Mas isso é algo que acho que vai ser, como é que eu posso falar, gradativo, né? Sim. Essa mudança, vocês, e aí já partindo para uma pergunta interessante, né? Essa mudança que está ocorrendo agora, vocês observam ela, qual o cenário ela a curto prazo? Eu falo assim, o time vai estar realmente dentro dessa digitalização, ainda existem muitas coisas que nós precisamos fazer para promover isso. O que vocês dizem sobre isso? Eu digo no aspecto logístico e no aspecto de produção, nos dois aspectos. No aspecto de produção, nós precisamos, na realidade, nós precisamos praticar. Praticar, tá? Eu acho que não existe ferramenta, recurso que a gente não tenha sucesso se a gente não pratica ele, tá? Praticando, né, o recurso, utilizando o recurso, praticando as ferramentas, que a gente vai conhecer o benefício que aquilo vai nos trazer. Tá? Então, sem a prática, nós não temos como acreditar ou colocar créditos em alguma coisa. É claro. Sabe? Então, eu acho que esse é o ponto crucial para essa semana, né? Eu acho que vai ficar o recado, o legado aí para a fábrica, né? Para a operação e para todos nós. Nós precisamos praticar. Praticar não mais agora, como foi no passado o Lean já foi. O Lean foi só a base. Agora nós precisamos praticar essa transformação, para que as coisas evoluam e aconteçam de forma rápida. Legal, acho que foi bem interessante essas palavras aí. Eu acho que no conceito de logística, dentro da fábrica, nós ainda temos muitas oportunidades de melhoria, né? Principalmente na parte de digitalização, etc. Evoluir muito na parte tecnológica, mas, assim, do meu ponto de vista também, eu acho que a maior dificuldade hoje é também a gente vender o mesmo conceito para os nossos fornecedores. Eu percebo que a gente tem muitas empresas, inclusive empresas grandes, que ainda tem um sistema muito arcaico, sabe? Ainda tem uma visão de indústria dos anos 60. E isso provoca também, quando a gente está conversando, né? Eu converso com muitas pessoas que trabalham em outros segmentos também, outras empresas, não só do nosso ramo, né? E eu percebo isso, sabe? Assim, são muito poucas as empresas que estão investindo tanto em tecnologia como nós estamos fazendo aqui na Metalsa, né? Nessa parte de melhorar realmente, de focar realmente numa indústria 4.0, porque fica muito aquele conceito, né, vazio, indústria 4.0, indústria 4.0, mas o que realmente é o 4.0, né? Assim, é isso, utilizar ferramentas novas, compartilhar, absorver ideias, centralizar algumas coisas que são importantes, aquilo que não presta a gente muda, aquilo que tá bom, vamos melhorar, e seguir dessa forma, né? Bom, acho que semana passada, né, nós recebemos o contato de um dos clientes, trocando informação, né, realizando o benchmark, pensando no Power BI, algumas questões voltadas ao sistema de visão também, num viés muito de engenharia. Quando você remete isso à parte logística, que geralmente liga cobrando peça, produção, né? Isso a gente escuta bastante. Eu acho que seria uma boa iniciativa, né? Fazer essa troca de conhecimento, né? Trocar figurinhas mesmo, né, Norberto? Gerar esse tipo de fomento
que eu acho que o mercado, a indústria precisa disso para evoluir nesse contexto de indústria 4.0 que sai de um viés de é marketing 4.0. Não, Isso. é a realidade. Essa é a ideia que eu penso, Bruno, que você está dizendo, do marketing e a realidade, né? É porque, assim, quando se fala de tecnologia, às vezes parece que é um negócio assustador. Para todo mundo é assustador. Então, assim, as pessoas ficam tentando imaginar onde que elas vão se encaixar dentro do contexto, né? Se a gente for colocar aqui em tempo, quando você, por exemplo, falava de smartphone, eu me lembro aqui que na fábrica eu fui um dos primeiros caras a ter um smartphone aqui, cara. E ter ideia de ficar tirando foto, gravando coisas, sabe? O Gra já venceu, hein? O Gra já venceu. Já venceu. Não, mas eu acho engraçado porque, por exemplo, aí eu tô falando de experiência nossa aqui dentro. E só comparando. E qual que era uma das coisas que eu fazia no dia a dia? Eu larguei aquele caderninho que eu tinha e eu já tirava foto, eu já tinha um registro, eu fazia algum vídeo, então até comentei aqui antes da gente iniciar o papo, que eu tenho muito registro da fábrica, né, daquela época. A assim. produção tem alguma imagem aí que possa compartilhar dos... Eu ainda não- Temos imagens aí. Eu ainda não consegui passar para eles, mas uma outra oportunidade a gente vai passar. Até o final foi, do foi digital, em cima. que é Eu me pergunto, o antes e o depois dos personagens vão ser semelhantes ou diferentes? Ah, doutor? bem diferente. Acho que o layout foi alterado. Mas para complementar o que eu dizia, qual que era o conceito? Você aparecia com o telefone e tal, aí todo mundo, pô, esse cara é meio maluco e tal. Só que daqui a pouco tava todo mundo com o telefone e aí todo mundo compartilhando ideia. E o cara tava dizendo assim, olha aqui o que eu descobri, ó, que dá para fazer isso e isso. Ô, você já usou esse aplicativo aqui? Entendeu? Então, assim, o que faz integrar as pessoas é realmente fazer o que a gente está fazendo agora, é despertar a curiosidade. Sim. Quando você desperta a curiosidade, aí esse medo, ele começa a desaparecer, entendeu? Muito legal o exemplo do celular, né? Temos alguns projetos, por exemplo, o Binder lá na operação, e algumas questões, né, ao redor desse autoatendimento, né? Sai a figura de um inspetor, entra um autoatendimento para uma dúvida, uma consulta na documentação. Fernando, para a operação, isso está sendo bem aceito? O que a gente pode fazer para flexibilizar, né, e ampliar esses conceitos de autoatendimento lá no piso? Cara, falar de bem aceito, você já imaginou as auditorias de processo que eram feitas? Era uma papelada desgramada, bicho. Como é que é? Hoje a operação olha pro Binder hoje e fala, bicho, esse cara fala por mim, esse cara tem todos os recursos, eu só preciso tocar na telinha. Isso para a operação é algo de transformação grande. Só usar o dedinho. É só usar. Exato, pessoal. E tá tudo online. Vocês atualizam, aquilo ali já sobe a atualização. Cadê aquela papelada? Exato. Não tem, acabou. Não, Então essa reação, né? Essa reação é da operação. É legal É. isso, cara. E é bem absorvido, né? Isso que é, assim, o reflexo, eu acho que, Fernando, o que a gente pode usar dois termos, né? O que dignifica e o que realmente fortifica esse trabalho de digitalização é o reflexo do que a gente traz no dia a dia, cara. A gente faz recorde, inclusive parabenizar produção, logística, qualidade, processo, produto. A gente fez recorde de produção de peça, cara, esse ano. Se eu estiver mentindo, você pode me falar. Isso é fruto da implementação de o que eu ia te falar, de tecnologias, esse né? é o resultado do que a Conceitos, gente se a gente tem feito. pegar, por exemplo, voltar atrás lá 2011, 2013. Sim. Quando que acabou o terceiro turno aqui, Fernando? 12, 13? 12. Hoje a fábrica produz muito mais com 2 turnos do que produzia com 3, Exatamente. entendeu? E tudo isso, zero reclamações de cliente em 2019, custo da qualidade, excelência operacional, sistema operativo Metalsa, custo de transformação. Qualificação da mão de obra também, né? Tudo, acho que a digitalização faz parte disso também e acho que isso aqui abre um parabéns a todo mundo, inclusive, tá? E mais uma vez, né, acho que o tempo tá corrido aqui pra gente ir trocando aos poucos, mas eu queria agradecer bastante vocês dois por terem participado e trocado essa ideia com a gente, né, Brunão? Muito bom. Acho que ficaríamos aqui horas, né?
Se for pra falar da nossa época, aí sim, né? Fala aí. Não, a gente tem uma história para cada setor aqui, né? Não, mas nós não vamos contar toda a história, seria não, podcast, assim, a gente ia montar uma saga Eu aqui, vou né? digitalizar você. Eu vou digitalizar você. A gente ia montar um... É isso aí. Bom, agradecer aí a participação aí. E é isso. Nos vemos nos próximos aí, né? Beleza, obrigado pela oportunidade aí, Eu pessoal. agradeço a oportunidade e a iniciativa aí de vocês. Obrigado, Vamos gente. aí, ó. Temos. Agora a gente vai... Na verdade, a gente vai agora seguir esse digital aqui, né, Brunão? Com o Walter, da Segurança Industrial. Se puder comparecer aqui, Walter, por favor. E o Robson Macedo, da Qualidade. Bem-vindos. Cara, que privilégio estar aqui, hein? Ó, Poxa vida, Opa! eu achei que ia só receber conteúdo e vou estar aqui compartilhando um pouco com vocês. vamos compartilhar conteúdos. Que legal, isso muito aí. bom. bom, vamos lá. Primeiro, obrigado pela oportunidade. É extremamente importante ter outras áreas também trazendo uma ótica de tecnologia, né? Para que a gente possa fomentar cada vez mais, fazer a mensagem chegar em todos os setores, em todos os níveis da Metalsa, certo, Norberto? Exatamente. Bom, pessoal, também agradecer mais uma vez vocês estarem aqui conosco. Como os senhores já têm visto, né, durante essa semana, a gente está falando sobre a indústria 4.0, ferramentas, tecnologias habilitadoras. E, bom, acho que vocês poderiam falar um pouco de vocês, né, sobre vocês aí, para a gente poder começar esse bate-papo legal aí, pessoal. Bacana. Bom, trabalho aqui na área de segurança, né? Experiência em segurança já tem quase 20 anos, né? Vim de outras empresas, tive a oportunidade de trabalhar com tecnologia por volta de 2003. Vocês falaram um pouquinho de Kanban eletrônica aí, Kanban. Em 2003, mais ou menos, eu tive acesso ao Kanban eletrônico em uma das empresas que eu produzia pintura, fazia pintura eletrostática pó, que é um produto que é feito aqui hoje, né? E eu puxava a longarina da Mercedes, olha só, via Kanban eletrônico. Puxava peças da Alemanha para beneficiar aqui e entregar just in time na linha de montagem do cliente. Que bacana. Que legal. E assim, vem de encontro com a tecnologia, né? E a gente viu aqui na Metalsa crescendo bastante isso. E aí eu passei por outras empresas, passei por diversas experiências. Estou com 12 anos aqui, e meio mais ou menos, de Metalsa. Nesse meio tempo aí deu para ver bastante coisa, a gente teve oportunidade de melhorias diversas, consegui enxergar quanto de tecnologia que foi aplicada aqui. Tomei um susto, um impacto muito grande quando eu me deparei com a empresa daquele porte, né, na transição de Dana para Metalsa, com a quantidade de riscos que a gente tinha e o risco de produzir, gerando ali um malefício ao funcionário, né? A gente tinha pessoas afastadas, pessoas que se lesionavam para produzir peças, e hoje a gente tem uma condição totalmente diferente. Que legal. Hoje é um orgulho de falar dessa planta, eu falo de boca cheia, eu falo com muito sentimento, tudo o que foi construído aqui, porque a gente teve um desafio enorme. A gente tinha peças passando por cima de pessoas, o famoso aviãozinho. Tivemos que mudar um pouco aí a cultura das pessoas também. Então a cultura foi um passo forte, né? Que a gente teve que fazer uma adaptação. Pessoas antigas, como nossos colegas aqui, teve que mudar um pouco o conceito, que a visão era produção em primeiro lugar, né? Não tinha que entregar a peça para o cliente, certo? Independente do que acontecesse. E hoje, cara, é muito legal. Acho que quando você conta essa trajetória e aí foca bastante em pessoa, cultura. Independente do quanto a empresa faça investimento em tecnologia, a cultura e esse entendimento, esse engajamento, ele é parte fundamental, certo? Certo. Cara, a cultura foi fundamental. Foi um dos motivos no qual eu quis também ficar, né? A parceria com a Metalsa para mim foi fundamental, porque quando eu me deparei com diversas situações de risco, eu quis entender o quanto que a empresa queria fazer segurança. E para mim foi importante entender que a Metalsa tinha uma visão muito forte em segurança e dava essa autonomia para que a gente fizesse o trabalho. E, no entanto, que mudou um pouco o conceito, né? Colocou-se a segurança como um comportamento esperado como número 1.
24/7. E aí tivemos que viver esse conceito, né, na prática. E a alteração de máquinas, criar um plano de capacitação para os profissionais. Então, todos os operadores aqui passam por um plano de capacitação integrado. Todo ano a gente promove essa capacitação junto ao DH. E isso, junto com a matriz de habilidade, criação de tutores, vocês lembram lá no passado, isso criou-se uma cultura que, para mim, foi muito valiosa. Eu lembro que, quando eu entrei aqui, eu fiz uma integração de 1 horinha e já estava liberado. E é o que acontecia com os funcionários quando entrava aqui. E isso me assustava um pouco. Como que a gente consegue capacitar uma pessoa com qualidade, falando em segurança, sendo que a pessoa ficou 1 hora tendo uma teoria e já vai para a prática promover ali o beneficiamento, a manufatura. Então, o acidente era notório que ia acontecer. E hoje a gente passa 3 dias e meio falando de segurança, capacitando, passando as instruções de trabalho, passando tudo o que vai ajudá-lo a promover segurança no dia a dia. E dando o principal, né? Autonomia em falar não, se necessário. Então, o programa Pare, Chame, Espere é um programa muito importante para nós, que dá autonomia da pessoa avaliar o posto de trabalho através de checklists de segurança, entre outros componentes que a gente tem. Enxergou algo de errado, a pessoa tem que parar, tem que promover essa informação. Legal, Walter. Um contexto na área da segurança é a adequação das NRs e toda essa parte que acaba tocando na questão de sensores, certo, Norberto? Isso é extremamente relevante, mas o quanto a gente pode explorar aplicando as ferramentas para que a gente possa evoluir esse conceito, né? Acho que trazer segurança nos equipamentos, sim, atrelado a essa cultura que você mencionou, acho que essa é a receita do sucesso. Sim, sim. Teve também muita coisa relacionada a adequações de máquinas e equipamentos, que é mesmo que a pessoa queira se acidentar, ela não consiga, que é o que a NR12 promove, que é tecnologia. São informações, são adequações de máquinas que promove ali uma instalação de uma cortina de luz, uma chave de segurança, intertravamentos, que vai auxiliar na segurança das pessoas. E isso também traz dados e informações. Isso é legal. Isso pode apontar a porta que foi aberta para dar uma resposta mais rápida de produção, um retorno mais rápido de máquina, dar uma ação imediata para aquele ponto que foi acionado. Então, tudo, eu acho que assim, uma das coisas que nos ajudou muito, que foi falado também pela turma anterior aí, a questão dos especialistas. Hoje nós temos uma equipe fantástica. E, de fato, são especialistas de ponta. Todos conhecem muito bem. Então, tudo que é promovido aqui é conversado. Falando em tecnologia, a gente tem um cara aqui, ó, especialista também. Calma que a gente já conversa, Robson. Quando a gente entra lá na área, e vai falar alguma coisa nesse sentido aí, de tecnologia, implantação, eu fico, assim, maravilhado em ver como cada um conduz. Tá? Então, tudo é bem conversado, tudo é antecipado, nossa proposta é sempre antecipar. Falando um pouco de tecnologia, a gente tem muita oportunidade em segurança, claro, com a parte de entregas de equipamento de proteção individual. Existe um sistema que é conhecido, e-social, entrou aplicável aí pelo governo, que faz a integração de dados. Então, ele integra dados da Caixa Econômica, da Previdência, do Ministério do Trabalho, entre outros, faz a junção desses dados para consolidar em um único local. Então, isso daí vem ajudando bastante. Entra também a parte trabalhista, a parte fiscal, a parte previdenciária. Então, todas as empresas tiveram que se adequar a esse novo formato de trabalho, né? Então, a gente, da segurança, entre outras áreas, a gente tem que estar se inovando, tem que buscar tecnologia e implantá-la constantemente para que a gente consiga uma melhoria contínua. Show de bola, Walter. Acho que você falou muito claramente sobre os aspectos também da tecnologia dentro da segurança, como você disse. Os mesmos sensores que me passam resultados de máquina referentes à performance e qualidade, eles me passam sobre segurança. Eu acho que isso é um fator claro, e acho que também o Robson pode falar também da parte disso aí dentro da pintura, né? Porque ali aquela máquina tem sensor também. E acho que já até abrindo também um espaço, Robson, se você puder comentar um pouco sobre a sua história na Metalsa, depois a gente vai fazer um bate-bola com
a parte de qualidade, a parte de segurança, tudo junto aí, mas, por favor, conta um pouco da sua história aí, Rob. Bom, eu já estou na Metals há 11 anos, dentro da planta que eu trabalho há 17 anos. Eu era terceiro numa empresa chamada Metocoach. Como o Fernando falou anteriormente, minha vida inteira foi fazer longarina. Na verdade, pintar, né? Boa, Sempre, boa. sempre trabalhei com pintura. Então, desde 2005, estou aqui na planta. Entrei como auxiliar de fábrica, passei como pintor, fui líder, TM e hoje sou analista da qualidade. Venho me especializando aí na área de automação, buscando essas questões, essas vertentes de inovação, indústria 4.0, IoT, essa integração de máquinas, fazendo essa integração direta com a segurança, né? É muito importante. Também visando diretamente os controles de processo e qualidade. Então, essa é a minha história aí, breve, dentro da planta. Bom, Robson, para quem conhece a planta, sabe da complexidade que é a linha de pintura e o nível de informações extraído dela, né? É praticamente uma máquina quase que 100% automática, né? A gente tem diversas informações sobre camada, entre outros. Em que momento surgiu essa necessidade de capturar os dados, de observar, ter uma ótica sobre os dados de uma forma mais robusta, saindo desse universo de papel que foi comentado agora há pouco, para essa parte de digitalização? Se você quiser comentar dos BIs também, dos projetos, por favor. Acho que a digitalização da linha de pintura, desde que a PP2 nasceu, ela já nasceu com esse conceito. Um pouco furado, veio muita coisa faltando. Isso aí, assim, corta ou deixa esse aí? Produção, aí você avalia depois. Não, tem que ser sincero. Quando a PP2 foi comprada, ela chegou para ser bem mais tecnológica do que a PP1. Claro. E a PP1, quando ela chegou, que a gente ligou a PP2, falou, pô, não tem 50% da tecnologia que a PP1, que foi montada em 95, 96 tinha. Então, de lá para cá, aí, trabalho do Amarildo, os estagiários dele, passou ali por ele, de fazer o trabalho de formiguinha. Mas eu acho que o ponto inicial mesmo do sensoriamento da PP2 começou em 2015, 2016, que aí com a demanda da questão do 4.0, a gente veio buscando fortemente a implementação dos controles do processo, né? Porque se você controla seu processo, as suas entradas, você sabe a sua saída. Como o processo de pintura ele é muito complexo, são 16 equipamentos interligados entre eles e cada um tem sua função. Então, se você não tiver cada um deles ali controlados e assistidos diretamente, a sua saída lá na frente está comprometida. E pintura é uma frase que o Amarildo usa muito. É como queimar o palito de fósforo, é riscar o palito de fósforo. Porque se você for testar a pintura, for verificar tudo, você precisa destruir a peça. Claro. É só ensaios destrutivos, Só ensaios destrutivos, para validar se realmente está tudo ok. Então, a melhor forma de você validar é controlando os processos. Não? E aproveitando que você falou do gancho de 2016, né? E queria ver um paralelo, na verdade uma opinião dos dois, né? Tanto da setor qualidade, processo pintura, quanto do setor de segurança. E até mesmo meio ambiente também, né? Vamos falar assim. O que a digitalização, ela transformou, por exemplo, a segurança, eu não vou falar o que ela transformou, mas o que ela trouxe de benefício para a segurança e o que ela trouxe de benefício para a qualidade, daí mais diretamente a parte de pintura, por exemplo. Sintam-se à vontade para quem quiser começar a falar. Quer começar, Walter? Vamos lá, vamos dar um exemplo claro aqui, que eu acho que ajudou todos os setores, né, referente às instruções de como trabalhar aqui. Hoje nós temos uma tecnologia, né, as instruções são digitais, então a gente consegue capacitar um novo colaborador através de uma tela que fica no posto de trabalho e é passivo da gente entrar e acessar a qualquer momento. Em caso de dúvida que o operador possa ter, ele tem lá o objeto de consulta digital, não precisa mais daquela folha para ele consultar. Falando um pouco até de meio ambiente, né? Essa parte ambiental ela já vem fazendo o controle das documentações digitais há muito tempo.
Nós temos as FISPICs, que são as fichas de informação de segurança de produto químico, que são controlados pelo Departamento de Meio Ambiente e Segurança, que são todas digitais. Então, a gente não precisa ter esses documentos físicos para que a gente tenha o controle efetivo. Desculpa, Walter, um detalhe aí, Henrique Okida, eu acho que essa documentação tem que chegar no nosso binder também, né? Boa, legal, ó, é isso aí. Ó. Anota aí, produção. Então, e a gente tem uma série de oportunidades, né? De colocar informações. Antes, vamos falar assim, de segurança. Quantos acidentes a gente não tinha? A gente tinha indicador lá para muita coisa. Hoje a gente controla indicadores de incidentes, de uma queda de peça que poderia ter atingido uma pessoa, né? E são dados importantes para a gente consultar. Desculpa. E isso é um reflexo assim, não só vamos lá, é de um trabalho muito forte do que você falou do 24/7, do Pare, Chame, Espere, de todo o conceito e toda a base consolidada de segurança que você falou foi cultural, né? É óbvio que isso é um resultado desse trabalho ao longo dos anos e não só tão somente da digitalização, mas de tudo. Mas a digitalização, ela hoje te proporciona ser muito mais eficaz numa tomada de decisão, de ação hoje, e monitoramentos, rápido, né? Exato. Muito mais ágil. Muito mais ágil. Hoje não sei até que ponto a gente vai chegar, mas e a gente tem isso como o Paulo falou anteriormente no nosso roadmap, é um monitoramento de câmera que quando uma pessoa pode cair ao chão, a câmera já alerta. Porque não é um movimento considerado normal a pessoa no chão. Ou quando ela levanta uma mão, faz um gesto de dor, a câmera consegue detectar e já envia. Acho que esse é o futuro que a gente vê também, né, Walter? Sim, Acho que sim, é um futuro. é algo importante, né? Importantíssimo. Essa parte de comunicação, usando o exemplo de uma empilhadeira, né? Então, dá para sensoriar ela 360 graus e fazer o controle. Se uma pessoa chegar próximo dela, a máquina para. Exato. Então, são dados que pode levantar ali um sinal e mandar essa informação. Falar, pô, eu tive acesso de 10 pessoas na semana. Então, a gente tem que trabalhar mais aí a conscientização das pessoas. Ele te dá um norte para onde você tem que ir, Exato. né? Então, Legal. essa é a tendência, né? Então, a gente tem até um programa que nos informa as legislações que vai surgindo e nos apoia a fazer com que a gente esteja dentro da legislação vigente, que é através da tecnologia. Isso é tipo um RPA, alguma coisa nesse Esse sentido? não, esse daí é um programa que a gente compra à parte, né? Então, Tá. tem uma consultoria que dá esse acesso para tem nós. esse recurso, né? Só que Qualquer alteração. chega e-mail. Muito legal. Chegou algo novo, já chega ali para Ele que a gente avisa, fica. né? Ele avisa. Parece que isso aí é um contexto, na minha opinião, eu acho que de todos, na verdade, ele é um contexto de digitalização, porque antigamente como é que você fazia isso? Pô, vai Aqui, lá, na acessa norma regulamentadora, Cara, meu deixa eu Deus. pegar aqui a NBR, Exatamente. era manual. Imagina o tempo que não gastava para você fazer um levantamento de uma apreciação de legislação. Walter, você mencionou sobre os procedimentos. Eu acredito que é o caminho de se fazer correto, sem evitando, na verdade, algum tipo de ruptura de segurança ou qualidade. Tem um processo que eu acompanho bastante, que é os desvios de processo. E o e-desvio, que ele saiu também de uma questão de papel, né? Hoje ele está digital, com aprovações de responsáveis. Acho que isso também promove, né, com que qualquer atividade feita fora de um procedimento já existente, homologado, passe por uma análise de especialistas até chegar no piso, de fato, né? Exato. Até aproveitando, isso é uma ferramenta excelente, porque a gente tem um processo desenhado. As pessoas estão adaptadas a trabalhar de uma forma. Quando tem uma necessidade especial, a gente entra com esse desvio. E esse desvio tem que chegar nas pessoas do chão de fábrica. Só que antes tem que ter nós como os aprovadores. E isso é importantíssimo. Chega lá, um correio, chega uma mensagem da necessidade desse desvio para que a gente faça a liberação com a consciência que não vai acontecer nenhum prejuízo, seja em segurança, seja em qualidade, seja em um maquinário. É isso aí, exatamente. Esse é o benefício que a tecnologia vai nos trazer, né? Exatamente. Como o Walter falou, assim como na segurança, na qualidade ou no processo, a tecnologia vem trazer a questão da agilidade. E você tem informação rapidamente, você ter as tomadas de decisões ali muito rápidas. Um exemplo claro foi quando foi aplicado o sistema EcoMaster lá da camada na pintura. A Scania reclamou de um item
Acho que 30 minutos depois a gente já estava com a apresentação ali pronta. Ali. O Bruno nos apoiou muito bem na época. Cara, eu acho isso incrível. O que o cliente precisa, confiabilidade e rapidez, né? Além do custo, qualidade, entre outros. Quando você fala desse lead time de resposta e esses dados acabam promovendo toda essa rapidez na informação, né? Existem ainda oportunidades dentro do nosso parque de máquinas, eu sei que você conhece muito bem, desde a chegada da matéria-prima até a expedição, para que o grupo possa explorar isso nos não vou dizer próximos anos, porque o nosso roadmap aí nos exige aí pelo menos 12 meses para que a gente faça essas implementações, e nós temos o Paulo Cardoso aí, que bate o tambor ali, né? Que dá o ritmo. Qual é a sua ótica para essa questão de dados e captura, né? Para o futuro? Hoje, o parque de máquinas, oportunidades tem N. Tem muitas oportunidades ainda de melhoria ainda, de sensoriamento. A questão hoje é o que a gente quer ver. Tem que ser bem criterioso nisso. A gente não pode simplesmente comprar um sensor e falar assim, cara, eu vou aplicar porque eu acho que vai funcionar para isso. Não. Tem que entender ali todo o conceito antes de você disparar. Cara, eu quero enxergar isso. E isso aqui que eu quero enxergar vai trazer o benefício para isso, isso e isso. Criar ali os prós e contras. Fazer uma matriz mesmo, para poder entender. Porque senão a gente vai colocar sensor em tudo. A gente não vai dar conta de ver tudo. Tem um custo, né? É um custo absurdo, porque qualquer sensor que você vai comprar hoje, aí, o sensor mais barato, indutivo, é R$1.200. Então, podemos pensar, é quase que uma matriz de priorização. Opa, produção. É praticamente uma matriz, né? Preço do Falou em sensor, falou deu um em ruído. custo já. O custo já cruzou aqui. Já cruzou aqui já. Sim, sim. A sim. ideia é basicamente você fazer uma matriz, olhar o impacto, qual o retorno, né? Tem que fazer análise de viabilidade, né, Norberto? Exatamente. Para que a gente exatamente. possa Você adquirir, né? Tem que fazer toda essa análise aí, todo esse percurso, para você efetuamente. E eu vou fazer uma pergunta que anteriormente nós fizemos aí para o Paulo. Na percepção de vocês, como a digitalização e toda essa onda da indústria 4.0 que nós estamos surfando agora, né, é um fato, ela se paga? Na visão de vocês, é possível se pagar todo esse investimento que a gente faz em indústria 4.0? Na minha opinião, sim. Se bem analisada, se bem correlacionada, o que você quer ver ali, um exemplo claro é os controles, os banhos da pintura. A gente tem um analista químico, né? Ainda tem os analistas, mas fazendo análise ali 2, 3 vezes no dia. E produto, bomba dosadora, batendo lá o tempo todo. Todo aquele processo ali, com a ajuda do Amarildo, a Fernanda, eu, o Daniel Lobo, foi automatizado e a redução de custo foi enorme. Enorme. Então, automaticamente, se bem estruturado o trabalho, bem analisado o que você quer ver, os impactos que vai causar esse sensor, ele se paga. Legal. E na ótica da segurança, Walter? Olha, em segurança só temos a ganhar. Porque, usando até esse exemplo aqui, vamos falar assim, a frequência de exposição da pessoa que fazia análise química era no mínimo 2 vezes por dia, vamos pensar. De manhã e à noite. Hoje, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, eu diminui a frequência e diminui o risco. Então, para a segurança já é um ganho. O ganho aí o da segurança vai além, né, de custo ou qualquer coisa do tipo, é vida. Né? É vidas, é saúde da pessoa. Então, às vezes, hoje a gente tem um linguajar de segurança que é normal para todos aqui dentro. Mas no passado a gente não tinha isso, né? Então era bem difícil falar de segurança aqui. Hoje a gente fala a todos os níveis de segurança. Então fica muito mais fácil e de entender também. E tudo que vai ser feito aqui com relação à tecnologia, vamos até falar de um sistema de captação de poeira, que tem que envolver tecnologia, tem que ter lá uma capacidade de absorção e eu vou ter uma exposição melhor, uma condição de higiene de trabalho melhor, que não vai gerar um risco à pessoa. Então, a tecnologia, para nós, só vem a beneficiar. Então, tem um ganho significativo. É legal, né? Porque quando a gente fala da tecnologia, a gente tem pelo menos
eu vou falar pelo menos 4 aspectos de ganho. Na produtividade, né? Na qualidade, na segurança e no custo propriamente dito. Eu vou citar mais um. E ainda tem muito mais, mas por favor. Eu acho que é o principal, o bem-estar. Exato, né? Na segurança. A segurança que dá. Exatamente. Para você, quando você está fazendo uma atividade que você sabe que tem todo um processo ali, uma automatização por trás, que te dá segurança para você trabalhar, não só citando a segurança propriamente dita, mas do trabalho. É a segurança de manter a qualidade do Manter produto, a qualidade, né? manter o processo. Legal, é isso aí. Então, você É isso aí. trabalha muito mais tranquilo. Isso é verdade. Então, o bem-estar da pessoa, a pessoa vai trabalhar mais tranquilo, vai buscar outras vertentes, vai buscar outras melhorias. Bacana. Eu acho interessante, Norberto, quando os temas, os pilares, né, eles vão se conectando e definem um único caminho, né, que é manter a competitividade, robustez nos processos, né, ter pessoas engajadas, a mudança de cultura que foi comentado, a gente falou do Lean, então foi uma transformação ao longo desse período que promoveu realmente com que os especialistas ganhassem profundidade nos temas, o nosso nível operacional evoluísse, né, porque saiu daquele ambiente de papel para um ambiente de interfaces digitais aí, e promovendo toda essa parte de segurança. Eu fico muito feliz, na verdade, em ter essa oportunidade de conversar aqui e revisitar, né, toda essa trajetória que nós passamos. Sim, acho que, Bruno, sem dúvida. E, bom, queria até o nosso Henrique Okida aqui nos disse já que já está acabando o nosso tempo, mas eu queria, de fato, agradecer a vocês. E eu queria que vocês deixassem aí uma visão, uma opinião de vocês sobre o que essa semana vai trazer de diferente. Eu não preciso falar a curto ou longo prazo, ao que vocês veem de futuro, seja ele curto ou longo prazo. Eu gostaria de ouvir de vocês. Eu acredito que essa semana aqui, para a área de apoio, nem tanto, porque a gente já vem vivenciando isso há um tempo, mas para a questão do chão fabril, da fábrica mesmo, eu acho que vai ser uma quebra de paradigma. Legal. Eu acredito que a produção vai entender bem o que está acontecendo essa semana aqui, vai comprar bem a ideia e vai nos proporcionar aí umas melhorias no futuro. Muito legal, obrigado pela oportunidade. Walter? Muito bom. Eu tenho a mesma visão do Robson, porque muitos dos conceitos aqui a gente aprendeu lá na aula de engenharia, né? Nós fizemos engenharia, beleza. Só que tem muita gente que não teve acesso a essa informação. E da forma que está sendo explanada aqui, está ficando de uma forma bem clara, bem objetiva, num linguajar transparente, e vai chegar a todos os níveis aqui. E isso vai trazer um benefício gigantesco para nós. E essa inovação só vai trazer um resultado positivo a todos os níveis. Eu quero muito participar dessa inovação, quero fazer parte desse time, para que a gente consiga aí promover uma melhor segurança, uma melhor qualidade, um melhor processo dentro da companhia. Esse é o intuito. Bom, da minha parte eu agradeço a presença de vocês, acho que foi bem construtivo o que nós conversamos aqui, poder ver de todos os espectros possíveis quais são as opiniões, o que vocês viram, o que vocês estão vendo mais adiante, e com o conhecimento que vocês têm, que já é muito solidificado, né? Muito obrigado pela presença de vocês, viu, gente? Obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Bom, agora a gente vai fazer mais uma rodada aqui de conversas aqui, não, vamos diretão. Linha direta, isso sim? Linha direta, coisa? Agora é linha direta, agora é com o senhor Sérgio. O que é? Just in sequence, é isso? O termo? É isso? Bem-vindo, Sérgio. É just in sequence? O Sérgio é um dos caras mais antigos aqui da planta. Qual que é o seu free, Sérgio? Meu free é número 3. Número 3. Estamos aqui com Mas o assim, free número não, 3. Não, deixa eu explicar. O free que deveria ser o mais antigo da companhia seria o free mais antigo aqui deveria ser do Iraçu, né? Só que o Iraçu... É que o cara é do TI, ele dá o jeitinho dele, né? Primeiro deveria ser o Iraçu, né? Que o Iraçu tem bem mais tempo que eu, né? O Iraçu deve ter uns 45 anos de empresa. Aí vem o Sérgio Augusto na sequência. Aí vem eu na sequência, se não me engano, a Renata aqui do Contas a Pagar, né?
Vamos pular esse negócio de free, vamos para as perguntas. Pronto, esse negócio de falar de free não tá com nada. Vamos passar para as perguntas. Norberto, agora eu fiquei um pouco preocupado. Imagine se a gente pedir para ele contar um pouco da trajetória dele, o número 3. Eu acho que a trajetória dele pode até trazer coisas à tona que não são brincadeira. Cara, eu te falo assim, né? É muita informação. É assim. Hoje aqui, eu já estou na companhia, vamos falar assim, né? Estou 31 anos sempre na área de TI, tá? Sempre na área de TI. Eu posso dizer que eu comecei lá atrás, numa antiga divisão aqui da reposição, que era vendas e Pelegrino, tá? Isso foi lá em 91, tá? Foi lá em 91. Eu comecei justamente, eu vim de uma outra empresa, eu trabalhei com os antigos equipamentos grande porte, os chamados dinossauros, tá? Quem é das antigas da minha idade fala, aquele é dinossauro, né? Mas tem até umas piadinhas na internet que falam sobre dinossauro. Eu posso dizer que eu sou um dos dinossauros, tá? Eu peguei aquela fase dos equipamentos grande porte da IBM e tal. Aí eu peguei a transição. Quando eu estava entrando aqui, eu peguei durante uns 6, 7 anos aqui a parte de grande porte, né? Peguei a parte de grande porte aqui na época da Dana, que ela estava fazendo a transição, a gente chama naquela época de downsizing. Eu estava reduzindo aquela estrutura que era de equipamentos de grande porte, os chamados mainframes, tá? Reduzindo para a estrutura que, vamos dizer que é parecido com o que é de hoje, a arquitetura da Intel, tá? O que nós hoje presenciamos, tá? Digamos, estava pegando o início da, digamos, microinformática, tá? Foi o início das redes, rede Novell, rede Microsoft e por aí
Lá em 1986, eu trabalhava no data center, a empresa inteira tinha 3 impressoras, 45 mil funcionários. Eu imprimi os relatórios, eles eram embalados, né, e mandados pelo correio. Legal. Aí o que aconteceu? Quando falaram assim, não, eu quero ter impressoras em todos os departamentos. Nossa, eu lembro que tinha gente do TI que urrava. Não pode, isso é um problema sério, não sei o quê. Hoje, se eu chegar assim e falar, porra, TI, imprima um negócio para mim, eu brigo com você. Falei, como assim imprimir? Você está louco? Hoje virou algo, agora já está vindo, é inverso, né? Vamos tirar as impressoras, né? Mas assim, é um exemplo, assim, Mas olha... você está querendo dizer que absorve-se, né? Vai se absorver, não vai ser mais parte do TI. Eu vejo assim, como conhecimento, assim, eu vejo engenheiros hoje, assim, tendo que aprender aqui código, desenvolvimento, linguagem C. Eu lembro, eu tive linguagem C lá na faculdade quando eu fiz engenharia eletrônica, né? Não tinha isso lá, sei lá, há 25, 30 anos, não tinha isso aí. Hoje um engenheiro aí que está se formando em mecatrônica, mecânica, elétrica, o cara está aprendendo linguagem C, desenvolvedor, ele precisa. Eu vi um podcast não um podcast, um programa da CNN, onde tem o doutor, o Khalil, o nome dele no médico, acho que o... Eu não lembro o nome do médico. Ele tem um programa na CNN, um programa na CNN que fala sobre medicina, né? Ele comentou que 70% dos estudantes de medicina hoje não estão se formando para serem médicos para querer trabalhar no hospital. Eles querem trabalhar com algo relacionado à tecnologia na área de saúde. Isso está muito em contra o que o Paulo falou mas por quê? anteriormente, né? A cabeça dos caras é diferente de um cara que se formou em medicina 20 anos atrás. Então o cara está pensando, olha, eu quero formar medicina, mas eu quero de repente montar uma startup na área médica, sei lá. A cabeça do cara está pensando a 1000 por hora. Sérgio, ou o número 3, qual seria a tua característica que permitiu você acompanhar toda essa evolução, participar da transformação digital na planta de Osasco? Quais as adequações no teu perfil profissional que permitiu, né, que houvesse essa adaptação no teu profissional? Pô, cara, sabe que com o perfil eu vou falar do perfil, como o cara do TI tem que ser. Ele tem que ser teimoso, né? Você é teimoso, ele tem que insistir, ele tem que ser insistente, sabe? Não pode não aceitar desistir muito fácil, entendeu? Vai vir tecnologia que ele não vai gostar. Nem tudo que vem para... eu adoro. Pô, eu adoro ele chegar aqui na Metals aqui e ficar fazendo só coisa que eu gosto, coisas que eu acho agradável com relação à tecnologia da informação. Não é assim, entendeu? Não é só assim. A gente tem que encarar a realidade, entendeu? Então, como é que eu digo para você? Insistência, disposição, você tem às vezes abdicar de certos horários. De repente você tem que chegar um dia à noite, pô, tem que ver alguma coisa, porque tu precisa aprender isso aí, né? Antes de... Que nem hoje aconteceu uma coisa, que enquanto vocês estavam aqui fazendo aqui o podcast aqui, eu falei, pô, deixa eu dar uma estudada aqui na ferramenta do Teams, que eu acho que nem todos os recursos a gente está usando adequadamente. Como de fato, eu acho que não estava mesmo, tá? Mas assim, coisas que eu tive que parar, deixa eu parar umas 2 horas lá para desenvolver um aprendizado. Eu não tinha, eu fui lá, liguei para uma pessoa no México que por acaso cuida das reuniões de comunicação do Grupo Metal, tá? Eu não esqueci o nome dela. Ela foi até muito gente boa comigo, tá muito super educada comigo. Eu sei que é da área de comunicações. E ela chegou para mim e falou assim, olha, você usa assim, usa assado, seleciona isso, você modifica isso aqui, você tira a câmera, você tira o som. 5 minutos. A informação ali é papel ainda, tá? Não tá na tela, não tá aqui na tela aqui, né? Tem que mudar a digitalização dessa informação, Fala sério. É isso que fez ele chegar até aqui, essa ânsia por melhoria. Exatamente. Então, assim, você falou, como só comentando assim, em 5 minutos, eu vou prometer falar em 5 minutos. A insistência, mas eu entendo que não é só característica de quem trabalha no TI, tá?
Eu acho que é característica que vai ter que ser exercida por todas as outras, desde um engenheiro, uma pessoa de... Vamos trabalhar com as tecnologias habilitadoras. Tem que... Vai ter que aprender, assim. Sérgio, quando nós observamos o roadmap aí da inovação, né, está presente aqui na DIL, convido a todos a conhecer. Como você se vê, né, em toda aquela transformação proposta ali no nosso roadmap, qual a participação do TI, que eu sei que é fundamental, né, tem envolvendo segurança, qualidade, né, Norberto? Processo, a gente fala da fábrica do futuro, que eu acho que seria um tema bem interessante para a gente abordar aqui também, né? Que eu vejo assim, né, na fábrica do futuro, assim, né? Eu fico pensando assim, até quando o Iraçu falou da fábrica junto com o Paulo, né? Isso achei engraçado. O futuro está aí, né? Eu vejo que o roadmap ali, a linha do tempo é 3 anos, né? Sim. Desafiador, né? Assim, a linha do tempo ali é desafiadora realmente. A gente olha assim, o tempo para fazer as coisas assim, eu vejo assim como um grande desafio o tempo, né? É lógico. Né? O tempo, digamos, o tempo, a disposição. Que a gente sabe que o dia a dia nós temos as nossas atividades, nós temos que lidar com os problemas, com as questões do dia a dia que são normais e são corriqueiras ao nosso dia a dia. A gente não está aqui só para fazer pesquisa e desenvolvimento, nós estamos aqui para atender clientes, né? E eu vejo essa linha roadmap como um desafio. Um desafio, mas... É o tempo, né? O espaço que tem para desenvolver as atividades concomitantemente é o que nós temos que fazer. Sim, esse é o grande desafio aqui que eu vejo aqui no nosso dia a dia. Não sei se vocês concordam ou não. Não, acho que... talvez seja o maior desafio. É para todo mundo. Não sei. Claro que, evidentemente, os recursos financeiros também são outro desafio também. Mas eu falo que tem recursos, pessoas... eu falo recursos, pessoas. Essa conta e tempo Sim. é algo desafiador. É o que fecha, né? É o que faz fechar ou não um projeto, né? Sim. Como todos os projetos, eu não falo metal, isso é geral, tá? Em todas as empresas. Né? Fazer projetos no tempo, com recursos que você tem, e com budget que você tem, e com a satisfação, e com o retorno sobre o investimento, esse é o grande desafio. Vamos fechar toda essa conta, tá? É difícil. Recursos, pessoas, recursos financeiros, tempo, prazo e também, retorno sobre investimento, que a empresa está de olho nisso, né? O RR. Sim, o famoso retorno sobre investimento, né? Bom, Sérgio, eu tenho mais um minuto, não é possível. Tem mais um minuto? Acabou o meu tempo? Acabou? Vocês estão de brincadeira. Sérgio, gostaria de agradecer a sua... Eu que agradeço. Sua visita aqui, poder compartilhar conosco todo o conhecimento que você tem, você pôde explicar para nós, inclusive as perguntas não políticas que fizemos. Como mas que são... Não, foi tranquilo aqui. Não, eu estou brincando. Mas são perguntas que acho que todo mundo tem, né? E foram umas respostas bem coerentes e o que a gente pensa também, acho que não é muito diferente. Mas eu gostaria de agradecer e que permaneça aqui durante essa semana para que nós possamos desfrutar cada vez mais das informações e levarmos isso adiante, Sérgio. Ótimo, aqui minha pulsação nem subiu aqui, está tranquilo aqui. Bom, obrigado, Sérgio. Acho Valeu. É extremamente importante, né, ter esse tipo de diálogo, assim como eu comentei com os demais, trazer outras áreas, né, para participar de todo esse contexto, porque é a receita, né, e é o que nos trouxe até aqui e que vai projetar o futuro dessa fábrica. Com certeza. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Sérgio. Até a próxima, em breve. Valeu.